Gravando. Olá a todos. Breno, bom dia. Muito Bom dia, obrigado aí por Dante. ter aceitado o convite. A gente está fazendo uma sequência de algumas entrevistas aí de saúde mental e temas correlatos, né? A primeira entrevista foi muito legal com a Cecília Cavalieri, professora de música lá da UFMG. A gente falou de saúde mental numa sociedade digital, né, que está valorizando cada vez menos as subjetividades. Hoje eu queria conversar com meu amigo Breno Gomes, colega meu de Loyola desde 9 anos de idade, né, Breno? Não, já Formamos são. juntos no Loyola, formamos juntos na UFMG. Eu fui para o lado da psiquiatria, o Breno fez residência em clínica médica lá no Felício Roxo e hoje toca um projeto muito legal chamado Farol da Medicina, né? Que visa aí cuidar da carreira, né? Ajudar os recém-formados e os estudantes de medicina a direcionarem melhor a carreira, né? Não cair em algumas armadilhas aí que a nossa sociedade de consumo, né? Que a nossa sociedade de imagem, né, tem vendido cada vez mais. Então, Breno, mais uma vez, muito obrigado. Queria que você complementasse a apresentação aí e a gente vai iniciar nosso bate-papo. Nada, é sempre uma honra, né, Dante, poder falar com você. Pode chamar de Dante, né? Claro. Já está em casa, né? Já tem mais de quase 40 anos que a gente se conhece, né? Então a história toda, nós caminhamos aí junto, lado a lado, seja na escola, seja depois na faculdade, depois, né? Continuamos amigos, e isso é uma das coisas importantíssimas, né? Que eu costumo falar que a gente tem que levar, né? São essas amizades e a gente tem que cultivá-las, as amizades. Então, mesmo online, né, Dante? A gente consegue, a gente continua se encontrando e isso é importantíssimo. E é isso. Você teve uma coisa boa dessa questão toda aí da quarentena, da pandemia, foi a gente se embrenhar nesses recursos, né? Possivelmente, se não houvesse a pandemia, né, jamais essa conversa existiria, né? Porque a gente estaria quieto nos nossos consultórios, na nossa rotina, na nossa zona de conforto, aí fazendo o mais do mesmo, né? Eu escrevi isso ontem, postei ontem, justamente relacionado a isso. No meio da confusão, né, no meio do da Covid, né, que está sendo uma pandemia que mudou, ninguém imaginava que 2020 ia ser desse jeito, né? E é uma das coisas que eu costumo falar para os acadêmicos, para os meus residentes. Não adianta você ficar planejando demais, não, porque planejamento da vida nossa, de carreira, ele é absolutamente caótico. Né? Quem que ia supor, né, que ia acontecer isso que aconteceu em 2020? E aí a gente tem que criar ferramentas para ir trilhando o nosso caminho, a nossa estrada, né? Eu acho que é muito mais isso, em vez de querer prever o futuro, a gente se munir, né, de algumas características para enfrentar a jornada, independente da situação que a gente tiver, né? E foi o que aconteceu, né? Nessa pandemia aí, a gente aprendeu muito mais a lidar com essa questão virtual, a telemedicina chegou aí tomando conta também, e a gente contato, às vezes, até mais próximo do que estava sendo antes, né? Tem que tirar o que tem de bom, né? É muito curioso esse fenômeno, né? A gente, de alguma forma, a gente está conversando mais, né? Com a gente que a gente não via há muito tempo, tudo por causa desses recursos que já existiam, né? Mas que a gente não usava, né? Não se sentia instigado a usar, né? E fomos obrigados a isso, né, Dete? Eu costumo falar só que a gente nunca conversou tanto, na verdade. A gente nunca se comunicou tanto, mas nunca se comunicou tanto e tão mal, na verdade, né? Porque tem esses... A gente conversando assim, olhando, se enxergando, é completamente diferente. Mas você pega hoje a comunicação, por exemplo, o WhatsApp, as entonações que a gente vê a turma colocando, começa a colocar sentimento numa frase, às vezes, que você não estava sentindo aquilo. Então, assim, a comunicação, ela perdeu também, apesar disso, um pouco da qualidade, né? Eu acho que é insubstituível essa questão do olho no olho, a conversa mesmo, olho no olho, a expressão, as expressões corporais, né? A comunicação não verbal, que a gente até já conversou sobre isso, que é um impacto muito grande que a gente, às vezes, perde nesse tipo de comunicação. Mas nessa que a gente se enxerga, é como se a gente tivesse sentado num boteco conversando, né? É diferente. Tem menos vieses, né? Menos Você sabe que interferência. no brasão das armas da Inglaterra, tem uma frase em latim que fala mais ou menos assim: a maldade está em quem lê.
e não em quem comunica, né? Então, quando você recebe uma mensagem, principalmente uma mensagem escrita, né, fria ali, existe uma carga emocional em quem lê que às vezes dá um sentido completamente diferente, né? Não, entonação é muito interessante, né? A gente vê as pessoas lendo, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, que é uma mensagem escrita só, né? Colocando entonação, né? Aí a sua esposa pergunta para você, né? Que hora você vai chegar? Oi, meu amor, tudo bem? Que hora você vai chegar? O homem geralmente é mais direto, né? Você fala, 8 horas. O que aconteceu com você? O que aconteceu? Por que você tá frio assim, né? Eu não frio, não. Você me perguntou a hora, eu falei a hora que eu ia chegar, pô. Então, é o que você falou. Eu acho que a comunicação, eu tenho estudado muito isso, né, senhor? A qualidade da comunicação, a gente precisa, evidentemente, melhorar a nossa comunicação, né? Isso não tem dúvida. Então, com os recursos digitais, a gente chegou em mais gente, mas a qualidade eu acho que ainda deixa a desejar na grande maioria dos meios de comunicação, sabe? Por causa disso aí, foi o que você falou. Eu queria até aproveitar esse mote aí da comunicação, né, para entrar num... Eu queria ver se a gente conseguiria dividir essa conversa em duas partes, né? A primeira, falar um pouco da saúde mental dos estudantes universitários, especialmente dos estudantes de medicina, né? Eu esqueci de dizer, o Breno é professor do UniBH, professor da Faculdade de Medicina do UniBH, então sabe bem do que está falando, né? E depois, num segundo momento, a gente falar de carreira, principalmente para médicos que estão chegando no mercado. Então, a gente falando de comunicação, né? É claro que o meu viés aqui, ele é totalmente... O meu ponto de vista é totalmente enviesado, porque eu estou num consultório psiquiátrico, né? Então, ninguém que está comemorando, que está bem de vida e tudo, que está sem problema, chega aqui. Então, quem chega aqui é quem tem problema, né? Mas a percepção que eu tenho é que os estudantes universitários estão muito angustiados, principalmente os estudantes de medicina. Muito caso de depressão, muito caso de suicídio, muito caso de tentativas de suicídio. E eu percebo os estudantes muito, pelo menos a impressão que eu tenho, muito mais inseguros com tomadas de decisão, com posturas na vida, do que a nossa geração. Você concorda comigo? Você tem esse ponto de vista, Breno? Concordo, Dutch. Na verdade, é um dos motivos pelo qual eu voltei para a academia, que eu voltei a dar aula. Voltei não, que eu comecei a dar aula para a faculdade de medicina. Um dos motivos foi esse, especificamente, sabe, senhor? Em 2017, o PJ, Paulo Miranda, que é nosso colega, né? Ele estava coordenando o curso, ele me chamou para conversar, ele estava precisando de um professor de semiologia, e aí foi aí que eu falei com ele, PJ, aqui, você não quer colocar gestão em saúde, não? Para a gente discutir com os meninos temas que a gente não conversa, que a gente, durante a faculdade, porque a gente é muito técnico, né, Dante? A gente só aprende medicina e só medicina. Você não quer colocar uns temas que a gente precisa de discutir com os alunos para ver se a gente consegue criar assim, né? Dar suporte para esses meninos, para eles chegarem com a cabeça diferente. E aí o PJ comprou uma ideia e em 2017 eu comecei a dar essa matéria no primeiro período. Então, no primeiro período, eu já conversava com os meninos sobre educação financeira, né? Conversava com os meninos sobre carreira médica mesmo, quais os caminhos dentro da medicina, porque isso é uma coisa que acontece muito. Os meninos desenham o sucesso, vamos dizer assim, de uma forma e são intolerantes, às vezes, às outras possibilidades. E as outras possibilidades, às vezes, são muito melhores do que aquela que ele enxergou. Porque, na verdade, quando você entra dentro da faculdade de medicina, você não tem nem ideia o que é a medicina. Né? Às vezes, colegas nossos recém-formados não têm nem ideia do que é a medicina, das possibilidades da medicina. Né? Então, a medicina, você tem várias possibilidades para se adaptar. Na verdade, a adaptação sua a certas realidades dentro da medicina é muito importante. E para isso você precisa enxergar o que acontece no mercado, né, Su? E a gente vai com aquela cabeça sempre técnico. E gestão nada mais é do que isso, é você abrir o horizonte, enxergar a situação como um todo e tentar tomar uma decisão mais centrada, mais pautada em dados, né, que é uma coisa que eu costumo falar demais da conta também. Não sei se você conhece, né? Chama Factfulness, que é do Hans Rosling. Esse cara é um médico sueco, e esse caso vale a pena contar, porque é rapidinho, mas assim, só um insight que ele teve. Muito legal esse livro. Ele foi chamado para dar aula para os estudantes de medicina suecos. Ele mexia com saúde pública. Ele falou assim,
que eu vou ensinar para esses meninos? Porque esses meninos que entrar na medicina são meninos, um pessoal diferenciado, inteligente e tal. E aí ele pegou, eu vou ter que fazer um balanço primeiro. E aí começou a fazer perguntas básicas. Então, por exemplo, uma das perguntas que ele fez para a turma: quantos por cento da população de crianças com menos de 3 anos no mundo são vacinadas? Vacinadas direitinho, e pegando a população inteira, pegando a África inteira, os países do terceiro mundo todo, tudo. Quantos por cento da população de crianças com menos de 3 anos são vacinadas de maneira adequada? Perguntou a percentagem, deu a possibilidade, né? 40, 60, 80. A grande maioria, 40, 60%. Isso, aí na hora que você vai levantar, são 80% das crianças que são vacinadas adequadamente. O mundo não está tão ruim igual a galera pinta. O mundo vem melhorando. Mas ninguém olha dado, bicho. Ninguém olha dado. E um exemplo que eu costumo usar, depois que eu conheci o Hans Rosling, então tem um projeto Ignorância, que ele chama. Ele fez isso numa reunião da ONU, uma vez, que fez umas perguntas básicas. ONU não, da OMS, se eu não me engano, uma das duas, com caras que eram líderes. Né? Os caras eles tomavam decisão. Eles erraram. Ou seja, a galera que toma decisão não sabe, não tem noção de dado. Então, esse livro dele é O Hábito Libertador de Tomar Decisão Baseada em Fatos Reais, Verídicos. E hoje, com essa difusão de internet, esses trends, o que a gente chega de notícia que é enviesada, que é fake news, é uma coisa absurda, né? O que acontece, né, Breno, é que as pessoas criam uma verdade na cabeça delas e as redes sociais tratam de reforçar essa verdade, né? Justamente. Então, se você for pesquisar a respeito de qualquer coisa, né, baseado numa premissa, você vai ver tudo reforçando a sua premissa. Isso faz com que você tenha a certeza de que você está certo, gerando essa polarização da sociedade aí. Teve aquele documentário lá do Netflix, né? Que fala espetacular, né, senhor? Muito legal aquele documentário. Muito e, na verdade, trazendo isso para a medicina, voltando, né, porque eu dei aquela viajada só para trazer, porque os estudantes justamente é isso, eles vão com uma ideia pré-fixada, pré-moldada, e são meio... não tem aquela maleabilidade para enxergar o resto. Então, mas isso eu jogo a culpa, na grande maioria das vezes, nos educadores, entendeu? Eu acho que a responsabilidade, não só dos educadores, professores, né, mas dos pais também, principalmente, né, é ensinar a criança, né, desde de jovem, a ter frustração também. Porque expectativa e frustração, a diferença é única e exclusivamente a expectativa que você está tendo. Se você coloca uma expectativa mais baixa, a chance de você se frustrar diminui. Então, esse balanço aí, eles são meio duros, meio rígidos para fazer esse balanço, sabe? E aí a ideia, né, quando eu entrei na faculdade, era justamente mostrar esse lado. É possível, sim, você ser médico, você trabalhar, você ter uma vida social, você mexer com outras coisas que não sejam medicina, entender de outras coisas que não sejam medicina, e você ser feliz com a medicina, porque o que eles aprendem? Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, viver num nível social, que é isso que a gente está mostrando para ele. A gente que eu falo, obviamente, né, os professores, a classe médica, né, já é aquela coisa pré-moldada. Então, essa que foi a ideia de levar isso para os acadêmicos, sabe? Para tentar... Mas você tocou num ponto aí que eu acho que vale a pena a gente fazer jogar um pouquinho de luz, né? O jovem atual, né, o jovem criado nas redes sociais, criado com a segurança de estar sempre por trás de uma tela, né, ele não está sendo habituado à frustração. Isso é evidentemente que é uma coisa que pesa muito no nível de insatisfação dos nossos universitários, né? Igual eu falei no início, muita tentativa de suicídio, muito quadro depressivo e tudo. Como é que você vê a possibilidade de virar esse jogo? Eu acho que dando exemplo, sabe, Dante? Eu acho que tem que estudar muito comunicação e uma das coisas que a gente acha que é clichê, mas é uma realidade, é que as ações, elas falam muito mais alto que as palavras, né? Então, assim, se nós médicos, como já formados, já estabelecidos, se a gente não aparecer para essas pessoas e deixar para os jovens, né? E deixar a realidade como ela está escancarada, vai virar um ciclo vicioso e a gente não melhora de jeito nenhum. Então, é claro que uma andorinha só não faz verão, né? Não sou eu que vou mudar o mundo. Mas se eu mudo
meia dúzia de pessoas que estão comigo, né? E essas meia dúzia mais meia dúzia, a ideia é que a gente utilize essa possibilidade que a gente tem das redes sociais de espalhar essa mensagem de maneira muito mais universal, vamos dizer assim. Então, eu acho que a minha visão é basicamente essa, é tentar, você comentou sobre o Farol da Medicina, que é esse curso que eu desenvolvi, é para isso, bicho. Eu não quero garantir sucesso de ninguém, não. Eu quero é mostrar para as pessoas que existem ferramentas, jeitos de você lidar com qualquer situação. E nós vamos passar por situação ruim na vida da gente. Isso é fácil. Uma máxima, né? Uma coisa assim, qualquer livro de administração, de gestão, fala que crescer é resolver problema. Né? Justamente. E problema é frustração, né? Então, olha que coisa assim, quase que matemática, né? A gente pode dizer que é filosófica, mas pode dizer que é matemática. Se a pessoa não se frustra, se a pessoa evita a frustração, ela evita problema. Se ela evita problema, ela não cresce. Se ela não cresce, a coisa não vai acontecer. E gera uma frustração sistêmica, né? A pessoa que não enfrenta uma frustração pontual ali, putz, eu estou gostando daquela menina, eu vou chegar na menina, pode ser que ela não queira nada comigo. Isso é uma frustração pontual, circunstancial. Como é que eu faço para evitar isso? Eu vou para as plataformas de relacionamento, né? E aí você passa lá um monte de gente, quando dá match, você vai, já está garantido e tudo, e aí você não se frustra. Mas isso gera uma frustração muito mais global, né? Porque você não constrói um relacionamento, você não constrói uma coisa. Eu usei esse exemplo do relacionamento, que eu acho que é a frustração que a gente, enquanto adolescente, mais lidou, né? Chegar e menina não quer nada com a gente. Então, mas isso levando para o lado profissional, né? É muito sério, porque quando chega a vida para valer, né, a pessoa não está preparada para se frustrar. E isso leva a um sentimento de falta de sentido, né? Justamente. Eu concordo em gênero, número e grau, bicho. Eu acho que a questão de você resolver problema, encarar o problema, é o que vai fazer o diferencial, viu, Dutch? Quando eles me perguntam muito nas redes sociais, né, me perguntam como é que está o mercado de ortopedia, psiquiatria, pergunta as especialidades, está dando dinheiro, não está, eu vou ter sucesso, eu não vou. Eu, bicho, aonde que eu invisto, né? O que eu tenho que estudar para me destacar? Eu falo assim, eu acho que você não tem que estudar medicina. Óbvio que a medicina é aquela frase que você usa, que eu uso nas minhas aulas toda, né? Quando você fala que a habilidade técnica ela é uma obrigação de qualquer profissional, né? O diferencial nosso vai ser nas sutilezas mesmo, nas sutilezas aí da medicina, que são essas as soft skills, as habilidades não técnicas, é que vão nos diferenciar. E essa capacidade de lidar com emoção, com frustração, né? A inteligência emocional, né? Você reconhecer a sua emoção, né? Saber, quando você está conversando com a pessoa, você se sente irritado, você perceber aquela irritação e abaixar a poeira, isso é treinável. Você tem que desenvolver isso. E é o que você falou hoje com a rede social, com o computador, né? Você esconde atrás da tela e a tela... Violentão, né? Justamente. E aí, na hora que vem para o tete-a-tete, o que vai diferenciar o médico é saber lidar no tete-a-tete. Isso aí não tem dúvida. É você saber conversar com a pessoa, olhar no olho, encostar, né? Tocar a pessoa. Isso eu não tenho dúvida disso. Então, uma das minhas missões, vamos dizer assim, nesse mundo virtual, nessa questão da educação digital, né? Educação online, vamos dizer assim, um educador online, é essa. Mostrar, ser um exemplo, eu faço isso na minha carreira, né, e tentar multiplicar isso, ensinar de alguma forma, ou mostrar que existe, porque o ensino ele não é assim passivo, né? O ensino é ativo. Agora, é interessante, né, Breno, que a gente está tendo que reinventar a roda, né? Porque isso que a gente está falando é o que deveria ser o primordial, né? Eu lembro no tempo dos blogs ainda, né? A gente tinha blog, você tinha seu blog, eu tinha meu blog, né? Eu escrevi uma coisa a respeito de uma frase que eu perguntava no tempo que eu era professor. A primeira frase da primeira aula de todas as turmas que eu dei. Eu perguntava para os alunos, o que vocês acham que vocês estão fazendo aqui? Né? E aí eles falavam, estou aprendendo psicologia, estou aprendendo fisioterapia, estou aprendendo... Não.
Vocês não estão aqui para aprender uma profissão. Profissão se aprende fazendo. Se um menino for numa oficina mecânica, ver o mecânico trabalhar, ele vai aprender mecânica. Se um jovem entrar num bloco cirúrgico, de alguma forma, lá ver um cirurgião operar, ele vai aprender a operar, né? Então, a faculdade, ela nos ensina a pensar, né? Ela nos ensina a raciocinar, ela nos ensina a ir atrás do conhecimento. E o que aconteceu, né, em tempos de explosão de conhecimento, né, a gente tem tudo a respeito de tudo aí na tela do nosso celular, é que as pessoas estão muito buscando uma formação quase que técnica, né? E não uma formação humanística, né? Que é o que uma universidade deveria dar. Você percebe isso? Com certeza, você foi preciso, bicho. É a percepção que a gente tem, que eu tenho. Né? É isso, não tem como escapar. Então, eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, jogar, literalmente, colocar luz ou pôr o farol para os meninos enxergarem. Porque isso é uma outra coisa da comunicação, né? É muito simples. Eu virava e falava, esse cara é um idiota, não é possível que ele não está entendendo isso. Espera aí, o idiota é ele ou você que não se expressou direito, ou você que não foi claro? Entendeu? E como educador, como pai também, eu acho que a gente tem que olhar para dentro. Entendeu? Se a gente quer fazer alguma coisa diferente, se a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que olhar para a gente. A gente tem que mostrar para eles isso. Então, assim, o jeito que eu vou falar com meu filho, o jeito que eu vou falar com meu aluno é fundamental, bicho. Então, eu acho que assim, o professor continua ainda com um papel fundamental, seja dentro da faculdade, depois em cursos em geral, mas assim, aquela pessoa, o tutor, né? Que é a pessoa que vai te guiar, vamos dizer assim, que vai servir de referência para você. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro, que é muito simples, e a gente vê isso, né? A nossa geração, nós estamos ficando velhos, né, Dante? A nossa geração já tem 20 anos de formado. A nossa geração, olhar para a geração que está entrando no mercado de trabalho agora e falar, esse menino quer nada com a dureza, não, só quer ir para viajar, quer divertir. Espera aí, eles estão errados? A gente não para para pensar isso. A gente não para para pensar isso. A gente queria isso também. Justamente. A gente critica, tende a criticar a geração anterior, e isso é desde que o mundo é mundo, né? A nossa geração é sempre melhor do que a anterior, a que vem depois. Porque na minha geração tinha isso. Hoje os meninos querem nada com a dureza. Eu ficava 36 horas de plantão, 48 horas de plantão, como se isso fosse vantagem. E definitivamente não é, velho. Não é, isso é errado. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para dentro, na minha concepção, eu tento fazer isso, né, para poder transparecer isso para os mais jovens, né, e mostrar que o caminho é outro, bicho. A parte técnica, Dete, eu sou clínico geral. Se eu tenho qualquer paciente com qualquer caso, em alguns minutos ou no máximo horas, eu me atualizo assim rápido sobre aquele tema, tudo que está acontecendo sobre aquele tema. Ou seja, a parte técnica eu discuto com qualquer especialista depois de estudar. É o que você falou, você vai atrás do conhecimento ali e você resolve. Mas o diferencial, bicho, é esse o malemolejo, como diz o outro, né? É você saber lidar com o que está acontecendo no meio do caminho. E principalmente, igual você falou brilhantemente, saber lidar com essa questão da frustração. Nós não vamos ter tudo. Nós não vamos ter tudo que a gente quer. Isso é fato, a vida nossa é assim. E se você ficar agarrado naquela frustração ali, para você dar sequência, isso a gente tem muito claro no luto, né, Dante? Você pode falar muito melhor que eu. A pessoa precisa viver o luto para continuar a viver. Não adianta se entupir de remédio só, a pessoa tem que trabalhar aquilo ali na cabeça, né, para continuar vivendo depois. É a mesma coisa com os problemas. Você vai tomar ferro alguma vez, você vai ter que aprender com aquilo ali e seguir o jogo, segue o jogo, né? A ideia eu enxergo dessa forma. Você está coberto de razão. E a gente precisa dar um jeito de que os nossos universitários, né, enxerguem isso em nome da saúde mental deles. Isso eu estudo muito segurança, né, Dante? Segurança em saúde. Então, uma das premissas, né, quando você está trabalhando, se você não estiver bem, a chance de você fazer mal para aquela pessoa, de você cometer uma falha, é enorme. Então, você pega esses plantões de 12 horas num pronto-socorro, que é a rotina nossa, né? A gente já transformou isso no normal.
24 horas de plantão, tem vários trabalhos, bicho, mostrando que você é acordado, depois de 16 horas acordado, não tem jeito, é muito pior do que bebida alcoólica em níveis altíssimos. Seu grau de atenção, de cognição, despenca. Então, assim, se a gente não reconhecer isso, bicho, não tem jeito. E não é só na medicina, né? A gente está falando de medicina porque a gente vive isso, né? Você vive isso muito mais do que eu ali na linha de frente, né? Eu trabalho só com consultório, mas tem alguns estudos de empresas de ônibus, né? De ônibus intermunicipal, que mostra que a maioria esmagadora dos acidentes é quando está chegando, né? Papai sempre falava isso. Está ansioso para resolver, já está cansado e tudo, se precipita e provoca um acidente. Papai, desde que eu era criança, isso é interessante, você tocou num ponto, eu me veio ele na cabeça agora, porque quando a gente está querendo aprender a dirigir, né, indo para a praia, tradicionalmente, lá para Piúma, né, pegando, indo para o Espírito Santo, que nós mineiros é Espírito Santo mesmo, que a gente sempre ia, e eu atrás do carro, olhando, e o papai me ensinando as coisas. E aí, sempre quando a gente estava chegando, né, viu o Monte H lá no lonjão, lá, que é Piúma, que nós estamos chegando, aquela empolgação, meu pai sempre virava assim, ó, calma, que agora é a parte mais perigosa da viagem, a hora da chegada. É onde os acidentes acontecem, porque aí você relaxa. Na hora que você relaxa, na hora que você já está cansado, relaxa, a chance de acontecer a falha é enorme. O papai falava isso mesmo. Baixa a guarda. Você baixa a guarda. E na aviação, né, Dutch, é um exemplo também clássico, né? O piloto, ele tem o tempo certo dele pilotar e ele é monitorado, assim, rigorosamente. Você tem que ter o outro copiloto que está apto para substituir se a viagem é muito longa. Mas, assim, medicina a gente não fala sobre isso, não, senhor. É normal. Você pega o técnico de enfermagem, dando plantão 24 horas, aí ele vai para um outro, dá mais 24 horas. Gente. Isso é inaceitável, né? Justamente. Bom, a gente já tá indo para a segunda parte do nosso bate-papo, né? Eu tô vendo aqui um roteirinho que eu criei e, naturalmente, a gente já está passando, né, do estudante para o profissional, né? O que a gente vê hoje, né, Breno, é que o número de faculdades privadas aumentou muito, né? E o investimento dos alunos para dar conta de pagar aquilo, né, das famílias e tudo é muito alto, né? Nós estamos falando aí de 150 mil reais por ano, né? Algo entre 100 e 150 mil reais por ano durante 6 anos. É um apartamento de classe média alta, né? E o que eu vejo é os alunos saindo da faculdade com um afã muito grande de ver esse investimento recuperado, né? E aí começa a fazer de tudo, né? Começa a fazer umas coisas que até Deus duvida, né? Você vê esse fenômeno com o impacto que a gente vê aqui, ou você acha que isso é uma minoria, que isso é exceção? Não tem nem dúvida, Dutch. A grande maioria, eu costumo falar nas minhas aulas, que o nome que eu dei foi ansiedade financeira, né, senhor? Porque o estudante de medicina, ele entra num curso que são 6 anos, e teoricamente a formação padrão ouro nosso hoje é a residência mesmo, e aí o mínimo seriam mais 2 anos, aí depois mais outra, mas se chegaria com 10 anos numa formação, de 8 a 10 anos. E o seu colega que fez, por exemplo, engenharia, com 4 anos, 5 anos, já está no mercado de trabalho, já está decolando, e você lá na escola, estudando, se formando. Então, essa ansiedade financeira acontece, e aí entra no mercado de trabalho querendo tirar todo o atraso, e é aí que está o erro, né? Ainda mais quando você tem dívida para pagar. Se você tem dívida para pagar, seja ela de financiamento da sua escola, né, da sua faculdade, seja de um apartamento, tá dando interferência isso? Não, ligaram um trem aqui. Parece só o fio do seu fone que tá batendo no microfone toda hora. Tá, vou tentar segurar aqui, que aí fica melhor. Mas aí essa ansiedade financeira, quando você tem uma dívida, seja na medicina ou seja fora, você contraiu uma dívida, teve algum problema, a família devendo, isso é uma angústia muito grande, você tem que se organizar, bicho. Isso é educação financeira. Você tem que se planejar. Com dinheiro é possível se planejar, né? Então, assim, quando eu falava, né, com os meninos no primeiro período, para começar já a pensar na aposentadoria, às vezes arregalam um olho e falam assim, mas eu nem na faculdade eu estou entrando, é agora que é a hora boa. É saber lidar com dinheiro também, sabe, Beth? Então, o acadêmico, ou na verdade, qualquer pessoa, precisa de educação financeira, isso. Precisa saber lidar com dinheiro.
E o médico lidar com dinheiro tem um tabu danado, né? Que entra naquele negócio, é a saúde da outra pessoa. Gente, é uma profissão como qualquer outra. Nós vamos pagar a conta do mesmo jeito. Não tem problema nenhum falar sobre dinheiro, não. Muito pelo contrário. Só que o que eles fazem com o dinheiro é que é o problema. Você sai de uma faculdade, doido para ganhar dinheiro, precisando pagar a dívida. Aí começa a ganhar dinheiro. Se você vai estar disposto, é o que você falou. Você começa a dar plantão, você vai ganhar dinheiro. A medicina continua remunerando muito bem. Principalmente a questão de plantão. Falando, está pagando pessimamente. Então, peraí, olha as outras profissões, olha em volta o que está acontecendo, porque a gente entra nessa ilusão, bicho. Em uma das minhas aulas, eu entrei no IPEA lá, né, que é o Instituto de Pesquisas lá de Econômicas, classe média, quem recebe, as famílias que recebem acima de R$ 8.000 no Brasil, representam menos de 7% da população, Dante. Olha a doideira. Então o médico ele pega e sobe o patamar demais da conta, como se aquilo ali fosse o normal. E não é. Você não precisa de entupir de ganhar dinheiro para ser feliz, muito pelo contrário. O dinheiro vai ser consequência, se você estiver tranquilo, vai ser consequência? Vai. Mas se você ficar trabalhando só pelo dinheiro, você vai estar se sacrificando. E aí entra na questão da frustração, da questão da depressão, de ansiedade, burnout, uma série de coisas que você fala muito melhor do que eu sobre isso, mas que é a realidade que a gente vê no jovem médico. Né? Então, você precisa se organizar. Eu, se tivesse que dar uma dica, educação financeira e baixa o seu tarrafo, velho. Vive a sua realidade. Se você é um residente, viva como tal. Se você é um acadêmico que não tem condições financeiras, viva como tal. Não vai seguir seus colegas que têm dinheiro, que estão ganhando dinheiro, porque você vai se ferrar. Viva a sua realidade, não viva a realidade dos outros. E aí você vai... crie, né, Breno? Eu acho que vale a pena falar. Isso o meu amigo Alexandre Badolato, né, um dos maiores colecionadores de Doge do Brasil, que fala, né? A gente tem que entender que a gente precisa funcionar numa zona de desconforto voluntário, né? A gente tem que tomar cuidado para esse discurso seu não deixar a pessoa acomodada, né? Sim, então a pessoa tem uma vida de monge, compra lá meia dúzia de apartamento, vai ter uma renda passiva e acha que a vida é isso também. Né? O oposto também é válido, né? Não é para você trabalhar pouco, você não buscar excelência, você não buscar ter um volume grande de trabalho para você realmente aprender, para você se investir de autoridade no que você faz e tudo. Eu atendo aqui entre 8 e 10 pessoas por dia, né, no meu consultório. Então, são entre 8 e 12 horas de trabalho por dia. Quanto mais eu atendo, mais facilidade eu tenho em atender, né? Não é pelo dinheiro, né? Claro que eu gosto de ter as coisas, gosto de ter... Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso também para não ir para o outro lado, né? Sim, quando eu falo da geração, e eu concordo plenamente, eu volto naquilo que eu falei da geração, que a gente critica a geração, que não tá, que não quer nada com a dureza e tal. Essa geração, ela tem que pôr na cabeça também isso que você falou. Nada vem à toa. Se você não pegar, correr atrás, estudar, procurar, trabalhar, colocar a mão na massa, você não vai para lugar nenhum. Tá? Então, assim, a questão, eu concordo, e eu acho que, assim, essa linha é muito tênue, né? Um discurso você não pode levar para um lado de 100% para lá, porque senão também desregula. Mas, assim, eu costumo fazer isso nas minhas aulas, é uma estratégia que eu gosto de usar na aula, é levar para o extremo para deixar a pessoa meio que chacoalhada para depois alinhar com a realidade. Né? O extremo... Né? Justamente, eu levo para o... Quando eu falo, por exemplo, de educação financeira, eu falo da questão da relação nossa, por exemplo, com a indústria farmacêutica, eu vou lá no extremão mesmo, para depois trazer para a realidade, entendeu? Então, assim, concordo com você. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, sim, nada vem de graça, e a gente, quando você pega uma pessoa de sucesso, um dono de uma empresa, você pode ter certeza que ele, sem dúvida nenhuma, é a pessoa que mais trabalhou ali dentro daquela empresa. Tá? Então, não é nada por acaso, não. As pessoas se desenvolverem dentro das suas profissões, você tem que correr atrás. Né? Então, assim, a questão da sutileza, da parte não técnica é importante? Sim. Porque se você tiver só a parte não técnica, você vai ser picareta, porque você não vai saber a parte técnica. Você vira um somebody love, né?
Justamente, só ali na lero-lero e não resolve o problema do paciente. Então, assim, é o que você fala, com essa maestria, ou seja, habilidade técnica, você tem que ter. E para você ter habilidade técnica, você tem que sentar e estudar medicina, sim. Tem que assistir aula chata, sim. Entendeu? Tem que passar pela faculdade inteira, sim, para ter seu CRM. Tem que fazer uma residência bem feita. Né? Então, assim, eu acho que isso é indiscutível. Né? Mas concordo com você, nós temos que equilibrar isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sempre vale a pena a gente falar do contraponto, né, Breno? Eu estava conversando isso com a Cecília na entrevista anterior, né? Porque a gente foi vive muito uma boa, sociedade dicotômica. Foi muito bom, por sinal. Gostei demais da conta. Parabenizar a Cecília também. Gostei bastante. Mérito da Cecília, né? Ela é sensacional. Foi muito bom. Mas a gente conversou muito sobre a dicotomia da sociedade atual, né? Não existe mais o matiz, né? Existe o preto e o branco, positivo e negativo. E isso é uma característica até estrutural da sociedade digital, né? O mundo digital funciona assim, de maneira binária, né? E isso está refletindo na gente. Então, quando você fala assim, poxa, vamos trabalhar menos, vamos poupar nosso dinheiro, vamos raciocinar financeiramente, tudo, as pessoas têm que tomar cuidado para não entender que é o oposto. Né? Justamente. Não vamos trabalhar. Né? Concordo. E eu tenho que tomar cuidado mesmo, porque na verdade eu tento, concordo com você, e essa questão das mídias sociais principalmente, né, que chega o cara de sucesso, esse trem todo, como se o cara não tivesse feito nada, aquilo que tivesse caído do céu. Não, aquilo ali envolve muito trabalho, muita dedicação, você não tem dúvida disso, e é a mesma coisa na medicina. Né? E eu lembrei, quando vocês falaram dessa questão da dicotomia, de você aprender a lidar com isso, né? Vocês citaram a música, de você tocar numa banda, né? E aí eu falei assim, na hora que eu estava escutando, eu falei assim, gente, não tem nada melhor que esporte, não. Aí depois você já jogou o esporte coletivo nessa capacidade também, né? Foi legal. Foi muito bom. Quem não assistiu aí, viu, gente? Pode voltar um vídeo aí, que vale a pena, ficou legal. Obrigado, Breno, obrigado. Na verdade, o que a gente está caminhando é para falar um pouco do que é sucesso, né? Sucesso é uma coisa tão almejada, né? E tão difícil de definir, né? O que é sucesso? É você ter tempo para ver seus filhos crescerem? É você viajar de primeira classe? É você ter um carrão importado? É você ter um consultório cheio? O que é, né? Sucesso depende muito da ótica de cada um. Mas, desde a Grécia Antiga, costuma estar no equilíbrio, né? Na moderação. Não tem dúvida, eu sou dessa linha também, né? Então, assim, o sucesso, ele tem uma parte, a questão porque a galera associa às vezes sucesso à parte material, de ter as coisas, né? De ter dinheiro para fazer as coisas, tudo. E na verdade não é, né? Tem um negócio legal que a galera comenta assim, o que os lixeiros fazem, né, bicho? Os lixeiros que vão recolhendo lixo, porque os caras são felizes demais, sai correndo no meio da rua, aquela confusão. Bicho, você fala assim, gente, E o outro que está lá, teoricamente, bem sucedido, frustrado, né? Tem uma outra. E o outro andando a pé, tranquilo, com som, andando. Qual que é o sucesso? Não, agora aumentou o barulho aqui. Atrapalhou aí? Não. Tá tranquilo. Então, a questão do sucesso é muito da perspectiva da pessoa. Né? Então, assim, eu acho que o que você considera. Volto a falar, e eu concordo com você, a gente não pode se acomodar. A vida nossa, na verdade, isso é a questão da inércia, né? Para você movimentar, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que desequilibrar para você andar, né? Para você caminhar. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar isso, aquilo que realmente te toca, que te faz faz aquilo com prazer, né? Você fica, às vezes, até altas horas da noite fazendo uma coisa específica, isso é uma coisa que você gosta, então investir nisso, né? E é muito variável, né? O que é sucesso para você é completamente diferente de sucesso para mim. Mas a gente tem que estar, o que eu costumo falar é do bem-estar, a gente tem que estar feliz. Por mais que seja clichêzão, né? Essa que é a realidade. Eu acho que a gente tem que se sentir instigado, né? Para mim não tem coisa mais assim próxima do sucesso do que a sensação de que eu desenvolvi um projeto a partir do nada, né? Então, putz, vamos fazer um canal do YouTube. Né? É isso. Como tu vai fazer um canal do YouTube? Pô, vamos lá, vamos estudar como é que faz e tal, filma.
fica ruim, filma de novo, tal, de repente as pessoas gostam, pô, vou entrevistar o Breno é legal, tal. E aquilo vai acontecendo, né? Sucesso, para mim, é você estar se sentindo instigado, né? Sentindo que sua cabeça tá motivada, né? Você vê isso muito, por exemplo, quando você cria cachorro, né? Cachorro aborrecido, né? Que não é instigado, tudo, ele deprime, ele fica chato. Ele não... Agora você instiga o cachorro, ele vira seu melhor amigo mesmo, né? Então você vê que é uma coisa evolutiva nossa. A gente tem que se sentir provocado, né? Eu acho que o sucesso é muito isso. Né? É que a zona de conforto, ela não pode ser confortável, né, senhor? Ela tem que ser desconfortável, é o oposto. Ela tem que ser confortável quando a gente volta para ela, né? Mas a gente tem que sair dela. Né? Sim, justamente. Então, não tem nada melhor do que voltar para casa, né? Do que você esticar as pernas, colocar uma música e tal, né? Você chegar no seu consultório, né? Falar, putz, que legal, né? Hoje minha agenda tá cheia, só gente tranquila, só caso bacana e tal. É uma zona de conforto que a gente gosta de voltar, né? Sim. Mas a gente precisa se propor sair dela. A mágica acontece fora da zona de conforto, né, senhor? Quando você procura, quando você casca fora da zona de conforto, é que a mágica acontece. Então, essa mágica, que é o sucesso, vamos dizer assim, eu acho que tem que ser uma coisa cultivada, você tem que correr atrás disso, porque é o que acontece na vida das pessoas, e principalmente das pessoas, é aquele negócio, você tem a curva de ascensão sua na carreira, depois, impreterivelmente, você vai ter a queda até você falecer. Nas empresas, como as empresas são teoricamente imortais, vamos dizer assim, a gente vê muito isso. E aí entra a questão da inovação. Você tem aquela curva de crescimento da empresa, se você se acomodar, ela vai estabilizar, vai vir alguém, vai passar por cima. Então, na hora que você começa a estabilizar e entrou na zona de conforto, é ali que você tem que pensar na frente. É ali que você tem que investir em inovação, inventar moda para ela ganhar outra curva ascendente e assim se perpetuar, né? Na vida nossa é difícil, mas assim, difícil que eu falo assim, essas curvinhas a gente tem que fazer elas acontecerem ao longo da nossa vida, né? Essas decoladas, vamos dizer assim, essa saída da zona de conforto, ela precisa ser feita de maneira contínua. E eu gosto, você usou esse exemplo, é o que eu faço. Então, projetos novos. Então, por exemplo, quando eu volto para a faculdade para dar aula, isso te dá uma chacoalhada, você muda o ambiente. Né? Você volta para o ambiente acadêmico, as expectativas são outras. Tipo de gente é outro, né? Muda tudo. Então, quando você sai, aí quando a gente brinca, né, Dante, que a gente consegue, brinca não, porque é uma realidade, a gente transitar em outros ambientes que não sejam da medicina, isso também dá um outro up, né? Então, por exemplo, quando você gosta também, você já estudou, estuda, você pega, por exemplo, você vai estudar os problemas da aviação e você traz os problemas da aviação para a medicina, para a sua realidade, o tanto de insight que você tem em outros setores é uma coisa absurda. Essa interface é sensacional, né? Quando vocês citaram da música, né? Quando quando vocês comentaram da música, por exemplo, você tocar numa banda que você sozinho, você não vai fazer diferença, é o conjunto que importa, é mais ou menos isso, né? Então, assim, quando você sai da sua área tradicional e vai olhar outras coisas, os insights aparecem, né? E aí você volta trazendo novidades, e aí o olho brilha de novo, né? E o olho brilhando é que vai... Eu acho que, assim, sucesso, se tivesse que falar, é isso. Sucesso é o olho da gente brilhando com aquilo que você está fazendo. A partir do momento que perdeu o brilho, que tá aquela coisa, gente, inventa moda, vamos sair da zona... Vamos inventar alguma coisa. Pode até ser... carro antigo. Eu já tô com o meu antigo, né, Dante? Corsinha 96 já tá quase, hein? Daqui a 5, 6 anos já ganha a placa preta. A placa preta é com quantos anos? Eu não sei, não. É 30 anos. 2026, aí, ó, vai ter placa de coleção. Faço questão de fazer a vistoria para você. Ô, Breno, nós já estamos chegando aqui na nossa hora. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse projeto de soft skills, né? De como sistematizar isso, como colocar isso como um conhecimento acessível, né? O que você tem em mente aí para meninada que está chegando aí no mercado, que está estudando medicina? Tem essa questão que já está no mercado, que é esse curso que eu desenvolvi e que eu não fiz nada de novo, na verdade, né? Quando eu falo desenvolvi, não, eu só organizei o conhecimento de uma maneira acessível. Mas eu acho que a principal
disparada, principal agora, o projeto relacionado a soft skills envolve você também, né? Que a gente tentar sistematizar isso de uma maneira fácil, né? E o que seriam as soft skills, né? Porque tem muita gente perguntando o que é isso. Eu tentei citar, e óbvio que existem milhares de outras, né? Mas algumas. Então, por exemplo, a comunicação, a qualidade da comunicação, empatia, que é a capacidade empática também, capacidade de trabalhar em equipe, desenvolver humildade, e às vezes você desenvolver humildade é você fazer a pessoa baixar a bola mesmo, literalmente, né? Uma proatividade ativa mesmo, que você, uma proatividade responsável, que eu costumo falar, você pegar e fazer as coisas, não é ficar esperando cair do céu, não. Pega e faz. Né? O Circo Mágico tem uma frase que fala isso, né? A vida não é faça, não é fácil, é faça. Então você tem que pegar e fazer, mas você tem que ter uma responsabilidade. Se eu não estiver tecnicamente preparado, não adianta eu querer sair, querendo fazer cirurgia, que eu vou me dar mal. Né? Cuidar do paciente que eu não tenho habilidade, eu vou me dar mal. Então, essa proatividade tem que ter essas responsáveis do ponto de vista técnico, né? E as outras soft skills, mais algumas outras, mas essas são as principais, e de alguma forma tentar organizar isso, ou colocar luz nisso, para as pessoas identificarem que essas características, eu não tenho dúvida que nessa era de informação, de inteligência artificial chegando, aprendizado de máquina, rede neural artificial, essas sutilezas, que eu sei que deu nome, elas é que vão fazer o diferencial na carreira de qualquer profissional, tá? Mas na medicina eu acho que, assim, isso é explícito. Eu tenho isso com uma clareza tão grande na minha frente, né? E meu olho brilha quando eu falo disso, de desenvolver técnica para ensinar. Você vira e fala assim, pô, mas você consegue ensinar empatia? Sim. Tem várias técnicas para você desenvolver empatia, e aí, num segundo momento, primeiro a minha ideia é chegar com a teoria, né, mas num segundo momento, entrar com a prática forte, de treinamentos mesmo, e é isso que eu estou planejando aí para os próximos anos. Então, tem pano para manga. Então, eu tenho zona de conforto saindo aí, pelo menos para os próximos 10 anos, eu acho que eu tenho. Você vai ter motivo para sair dela, né, Breno? Justamente. Mas esse projeto vai ser muito legal, sim, eu vou ficar muito feliz de participar. Acho que em breve, né, alguém vai ter a ideia de desenvolver um sistema para medir isso, né, habilidades não técnicas. Sim. Eu não tenho essa expertise, né, de medir isso, é uma coisa muito intuitiva, né, a questão das soft skills, mas eu não tenho dúvida de que em breve vão conseguir colocar isso numa planilha. Mas isso, já para finalizar, já tem gente fazendo, tá, Dete? Se você não ouviu falar, por exemplo, a entrada dos acadêmicos na faculdade do Einstein, que o Einstein tem uma universidade lá, uma faculdade de medicina. A entrada no Einstein já tem uma avaliação de habilidades não técnicas significativa na entrada, velho. Parece que no vestibular, além da parte técnica, para você ir lá e fazer prova, porque se você não souber fazer prova, você não vai entrar. Além disso, a seleção ela já está envolvendo as habilidades não técnicas. E isso que você está ponderando, quando você vai estudar, né? Você vê as expressões faciais, quando você fala é muito intuitivo, na verdade tem muita coisa ali, e você mesmo que me deu esse toque falando assim, vamos parar de mexer com a intuição e vamos para a parte concreta. Filtrar os estímulos ambientais, né? O que a gente chama de intuição, na verdade, é a capacidade de ler o ambiente. Né? Justamente. Isso um livro espetacular, você já deve ter lido, que é o Andar do Bêbado, né? O Leonard Middelhoff, sei lá. É um nome esquisito lá. Mas assim, o Andar do Bêbado, quem não leu, vale a pena demais, porque fala justamente isso, a nossa capacidade de... não, é um outro livro dele, não é o Andar do Bêbado, não, se chama Subliminar, que fala dessa questão do inconsciente, dessa percepção nossa. O organismo nosso, ele é capaz de perceber, ao mesmo tempo, milhões de estímulos. Então, a gente recebe milhões de estímulos externos num segundo. Toda célula nossa que está em contato aí com o ambiente, a gente está recebendo estímulo visual, auditivo, tudo, né? Só que a capacidade nossa consciente de perceber isso, bicho, não chega a 50. Então são mais de, eu acho que 12 milhões, se eu não me engano, de estímulos por segundo, e a gente consegue, assim, o top do top, perceber 50. Olha do loucura. Conseguir passar para 60. É isso que eu estou te falando, mas assim, quando a gente fala de intuição, a intuição tem muita lógica por trás da intuição. É porque a gente ainda não conseguiu colocar consciência naquilo ali, né? Então, hoje, com
psicologia mais voltada para isso, né, com ressonância, você estimulando a pessoa. Vocês comentaram isso na live que você fez com a musicista, com a Cecília, ela comentando do Sting lá mexendo, ele pensando na música, o estímulo da perna mexendo lá na ressonância. Então hoje os caras estão avançando muito nessa questão da cognição, da percepção subliminar, inconsciente, vem desenvolvendo muito, né? Então vem muita coisa, porque agora com a inteligência artificial, né, com essa maquinaria de dados, essa avaliação dos dados de maneira muito mais concreta, o que era o acaso, o que era o caos antes, começa a se tornar mais determinista de novo. Então é um paradoxo muito louco, né? Que agora a gente consegue tanto dado que as coisas que eram atribuídas ao caos passam a ter um componente determinista de novo, né? Se eu consigo perceber todos os passos do processo, eu vou conseguir definir o que vai acontecer lá na frente. Então é uma coisa muito louca. Eu tenho estudado esse trem, então tem hora que você viaja mesmo. Não tem fim, né? Justamente. Ô, Breno, prazer falar com você. Foi muito boa a conversa, né? Fiquei feliz de poder te devolver a gentileza aí. Você me convidou alguns meses atrás para falar, né? E te agradeço demais. Você sempre fala muito bem, sempre traz muita coisa legal aí para quem tiver interessado aí nesses bate-papos, né? Queria que você encerrasse com algum raciocínio, alguma mensagem, alguma coisa para a gente já encerrar nossa horinha aqui. O Edete, para mim sempre é um prazer, né, senhor? Sempre que a gente conversa, eu aprendo demais, então, assim, eu acho que para mim é um prazer, uma honra, sempre que precisar, e obviamente a gente vai continuar conversando mesmo offline, né? Então, a mensagem que eu deixo para o pessoal, para os acadêmicos e para os médicos recém-formados, em termos dessa questão da saúde mental, do cuidado da saúde mental, é não ter medo de viver a vida real, sabe? Eu acho que tem que encarar a vida de maneira real também. Não ter medo de conversar com as pessoas. Agora, com essa pandemia, vai cair tudo, né? Esse discurso meu fica meio... Verdade. Mas, assim, a gente não ter medo de ter contato real, entendeu? Cultivar os bons relacionamentos, né? Cultivar outras coisas que você gosta que não a medicina, né? Então o Dutch gosta muito de carro antigo, gosta muito de música, eu gosto de esporte, eu gosto de, sei lá, bicho, cerveja, porque eu fazia cerveja, mas assim, conhecer outros mundos, né? Isso te abre a cabeça. E esse abrir a cabeça, você vai estar muito mais apto a enfrentar o caminho que vem pela frente. Seja ele esburacado, seja ele plano, você vai estar vivendo de uma maneira mais literalmente viva, né? Com brilho nos olhos. Então, acho que a gente tem que buscar isso. Espero que a galera tenha gostado e estamos às ordens. Sempre que precisar, nós estamos por perto. Prazer, Breno. Muito obrigado. A gente continua se falando aí offline. Valeu, um abraço. Está no ar lá no YouTube. Falou. Deixa eu pôr aqui. Bom demais. Beleza, Deutsch.